Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo. Então, desde já eu te convido para vir meditar comigo sobre mais um estudo sobre identidade. Então, pegue a sua Bíblia e hoje iremos falar sobre atitudes. Comece hoje a transformação. Hoje eu quero te chamar a refletir um pouco sobre as suas atitudes. Quais têm sido as tuas atitudes? Como você tem se comportado? Hoje nós iremos meditar sobre Paulo. Paulo antes era chamado de Saulo. Saulo perseguia os cristãos. E a partir do momento em que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. Então, a partir do momento em que Paulo se encontrou com Jesus, a vida dele foi totalmente mudada. Ele não quis mais saber do Paulo antigo que perseguia, que matavam os cristãos, as pessoas que seguiam Jesus. Então, a partir do momento em que ele teve o encontro, que ele descobriu o real propósito da vida dele, a vida dele inteira foi transformada. Hoje iremos meditar em Romanos, capítulo 7, do versículo 15 ao 20. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, sinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então nós vemos nesse versículo o que Paulo fala. Muitas vezes ele quer fazer o bem, mas a gente não consegue. Eu digo porque acontece comigo. Então muitas vezes o Senhor nos manda fazer certas coisas, mas a gente deixa o comodismo vencer a nossa vida. E hoje o Senhor ele nos convida para ter uma transformação de atitude. Quantas vezes a gente tenta fazer algumas coisas e não consegue, porque a nossa carne, o nosso comodismo fala mais alto. E a gente não pode deixar que isso aconteça na nossa vida. Então, Paulo, ele deixou tudo aquilo para trás e começou a viver uma vida nova. Ele deixou os conceitos antigos que ele tinha e passou a viver por um novo conceito, aquele a qual Jesus trouxe para a vida dele. Então Paulo, ele teve uma vida mudada. Se Paulo fala isso, quem foi ele? Quantas coisas Paulo fez? Quem somos nós, não é? Quantas atitudes erradas a gente comete no nosso dia a dia e nem ao menos nos paramos, nos colocamos aos pés do Senhor para pedir perdão. Então todos os dias temos que meditar nas nossas atitudes e fazer realmente com que nós venhamos fazer o bem, fazer aquilo a qual o Senhor quer que a gente faça. Em 2 Coríntios 12, 9, fala o seguinte: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriareis nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando eu estou fraco, forte eu sou em Cristo Jesus. Então, quantas vezes nas nossas vidas a gente se deparou com situações em que a gente se via fraco? E na realidade, a partir daquele momento, foi que o Senhor agiu. Em minha vida aconteceu muitas vezes, momentos em que eu me via forte, e eu estava fraca. Mas teve momentos também que eu achava que eu era muito fraca. E foi exatamente na minha fraqueza em que eu entreguei tudo ao Senhor e vi o agir de Deus. Dificuldades vão vir.
todas as coisas vão vir sim, mas é para o nosso crescimento. E assim como fala nesse versículo, né? A graça de Deus nos basta. É a graça de Deus que vai além de toda coisa. Não queira riquezas, não queira fama, mas queira a presença do Senhor. Se tem algo muito lindo em Davi, que eu reconheço, é quando ele fala que de tudo seja tirado da vida dele, menos a presença do Senhor. Então queira, almeje essa presença na sua vida. Baseada na história de Paulo, iremos meditar em 3 pontos para ter uma mudança de atitude nas nossas vidas e ver uma transformação. O primeiro ponto que a gente vai meditar hoje é: foque no poder de Deus e não na sua força. Assim como a gente acabou de ler, né? É no Senhor a qual eu sou forte. É no agir de Deus em que eu realmente vejo o quanto eu sou forte, o quanto muitas coisas podem acontecer através da minha vida. Então não coloque expectativas em você mesmo, mas coloque no Senhor, que Ele pode todas as coisas. No versículo 19 de Romanos 7, fala assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, eu faço. Nesse versículo vemos Paulo falando que aquilo que ele quer, ele não faz. O que isso pode trazer para as nossas vidas? Que força de vontade não é o suficiente. Paulo, ele queria fazer o bem, mas isso ele não conseguia fazer. Paulo, ele tinha força de vontade, mas essa força não era o suficiente. Então, quantas vezes você já tentou emagrecer e no final das contas não conseguiu? Porque você tem vontade, mas as atitudes não têm. Quantas vezes você tentou parar de beber, tentou parar de fumar, quantas vezes você tentou fazer atividades físicas, começou, mas não terminou. Então, vontade temos, mas a atitude de chegar lá e fazer, às vezes a gente não tem. Então, quando a gente bota as nossas forças em nós mesmos, fica complicado, a gente não consegue. Mas a partir do momento em que colocamos o nosso foco no Senhor, tudo acontece. Assim como fala lá em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é muito conhecido, mas muitas das vezes a gente foca só nessa parte. A gente não vê o que vem antes. Então Paulo, ele fala nos versículos anteriores: tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, experiência de abundância e de escassez. Então Paulo aqui ele fala que tudo ele pode no Senhor. Mesmo se ele não tem o que comer, mesmo se ele está com muita fartura, ele sabe que ali está o Senhor. Não importa a circunstância, ele sabe que o Senhor está com ele e é o Senhor quem o fortalece. Então se apegue com o Senhor, pois ele vai te dar forças para você conseguir aquilo que você tanto almeja. Se você esperar até que sinta vontade de mudar, nunca mudará. Não fique paralisado em seu lugar. Corra, busque mudanças, porque senão, se você não correr atrás, nada vai mudar na sua vida, vai continuar em um ciclo, e nada vai mudar. Por isso tenha atitude, vá atrás de fazer a diferença, de buscar a diferença. O segundo ponto é: foque nas promessas e não nas dificuldades. Quando a gente está passando por algum problema, a primeira coisa que a gente tem é se lamentar, é reclamar. E a gente não para e pensa o que aquilo vai trazer para a minha vida. A gente não para e não pensa, não, isso é para o meu bem, isso vai trazer algo de crescimento para a minha vida. Então, nesse ponto, nós vamos meditar em Atos 28, capítulo 1 ao 9. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chama Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humildade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos
a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e tirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, que salva do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sucumbindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muita espera, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudado de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre. O pai do Públio, Paulo, foi visitá-lo e, orando, impôs as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muita honraria, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Nessa situação, Paulo seguia caminho para Roma. Então ele pegou um barco para ir para Roma e esse barco naufragou. E lá naquela ilha, Paulo foi picado por uma víbora. E quando isso aconteceu, Paulo ficou sã. Todos pensavam que ele ia morrer, mas ele não morreu. Porque o Senhor, ele tinha um propósito para Paulo e era levá-lo a Roma. O naufrágio foi uma das dificuldades. A víbora foi outra dificuldade. Mas mesmo assim, Paulo seguiu firme no seu propósito. Então, essa ilha, ela veio para trazer mais sabedoria a Paulo, para fortalecer mais Paulo. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, ela vem para nos fortalecer e para glorificar o nome do Senhor. Você pode ver que aqui no final, Paulo, ele estava naquela ilha e ele salvou, curou muitas pessoas. Então, aquele naufrágio, ele foi proposital na trajetória dele, porque ali precisava de alguém para levar a palavra do Senhor, para que depois ele seguisse viagem. Então, assim como aconteceu com Paulo, a nossa vida, ela é uma viagem. E nessa viagem, existem ilhas a serem paradas. E a ilha nem sempre vai ser de coisas boas, às vezes vai ser de coisas ruins, de momentos ruins, mas todas essas paradas, todas essas ilhas que aparecerem no meio do nosso trajeto, no meio da nossa viagem, ela tem um propósito, seja ele glorificar ao Senhor, seja ele nos ensinar. Só cabe a cada um de nós entender esse propósito. Paulo, ele poderia muito bem ter surtado naquele momento, dizer que acabou, que ele não vai mais, porque é muita luta. Mas Paulo, ele seguiu firme. Por quê? Porque ele não tinha um foco na dificuldade, mas ele tinha um foco em quem a ele servia. Paulo, ele tinha os olhos focados no Senhor e no propósito para a vida dele. Paulo, ele não foi se resmungar, ele não foi reclamar, ele não foi, mas ele seguiu firme e forte, confiando no Senhor. Amém? Então, se submeta às paradas na sua trajetória. Essas paradas, elas vão te levar a ensinar, a aprender alguma coisa. Essas paradas, elas vão te fortalecer, vão fortalecer a tua fé e vão te levar a glorificar e a bendizer mais ainda o nome do Senhor. Então, assim como Paulo, se o destino dele era chegar a Roma, Paulo sabia que ele não iria morrer no meio do caminho. Mas Paulo, ele aprendeu muito
nessa parada da vida dele. Sabe o que ele aprendeu? Paulo, ele aprendeu a ter mais humildade, ele aprendeu a ter mais compaixão, ele aprendeu a olhar para o outro e adquirir sabedoria. Então, aprenda com cada parada da sua vida. Aprenda com cada situações a qual você passa. Cada situação ela tem algo para te ensinar. Aqui tem uma frase que diz assim: a sua ilha não está lhe tirando do seu destino profético, mas está guiando você até lá. Para onde você tem olhado? Você tem olhado mais para o seu destino final? Ou você tem olhado mais para as dificuldades que aparecem no seu caminho? Hoje eu quero te levar a refletir um pouquinho sobre isso, porque quando a gente foca muito na dificuldade, a gente esquece o destino, a gente esquece as promessas. Então a gente sabe que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. Então não foque na dificuldade, mas foque nas promessas que o Senhor tem para você. Não deixe que os seus sonhos sejam enterrados. Quem enterra tesouro na ilha é pirata, mas você é filho amado de Deus. Não enterre os seus sonhos. Não enterre as promessas de Deus na sua vida. Você não é pirata, você é filho amado. Viva por essas promessas. Almeje essas promessas. O terceiro ponto é: foque no progresso, não na perfeição. Em nossa vida, as mudanças elas acontecem gradualmente. E essas mudanças elas não vão acontecer de uma hora para outra. Cada dia nós mudamos um pouquinho. Cada dia o Senhor, Ele trata alguma coisa nas nossas vidas. Então, até que o dia chegue, até que nós venhamos partir para a glória, todos os dias nós somos modificados. Então, eu sempre costumo dizer que um momento na presença de Deus, nós sempre saímos diferente. É impossível entrar na presença de Deus e sair igual. O que você precisa mudar? Em que área você precisa ser curado? Em que área você precisa ser tratado? Eu sei que a caminhada é muito difícil, que muitas coisas acontecem, então eu já me deixo à disponibilidade. Tem o meu Insta, tem meu contato. Se você tiver, pode mandar mensagem. Quer ajuda, quer conselho, eu estou à disposição. Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em sua vitória sobre aquele defeito ou fraqueza. Então, todos os dias se supere. Todos os dias busque a Deus. Mas acredite que a cura virá através do processo. Existe algo que a gente escuta muito, é que crescer dói. Mudar dói. Ser transformado dói. Mas é necessário, porque sem isso nossa vida nunca vai ser mudada. Em Filipenses 1:6 fala: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Senhor cumprirá a boa obra na sua vida. Creia, espere, confie nele. Espere nele, porque todos os dias ele está contigo. Então, quem valoriza o processo, desfruta do crescimento. Então, saiba aprender com cada ilha que passa na sua vida. Saiba aprender com cada situação. Então, para concluir, não se conforme com a situação de escassez e orfandade. Hoje mesmo, comece a tomar atitude para tornar-se uma melhor versão de você mesmo. Deus é o maior interessado em vê-lo transformado. Deus tem algo novo para fazer na sua e na minha vida. Creia, confie. Então, muito obrigada por assistir até aqui.
Peço que o Senhor te abençoe, abençoe a sua família e logo mais estaremos aqui novamente. Não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Não se esqueça também de compartilhar para que esse vídeo ele possa alcançar o máximo de pessoas possível.